Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A arte é do traidor, por isso a arte catequiza, impressiona e fanatiza. E por isso do artifício surgiram os fanáticos. E por isso o artifício sempre foi considerado uma fábrica de fanáticos. E no fanatismo está o primarismo. E é isso aí, gente. A cultura racional dos livros Universo em Desencanto, no livro 467 do Histórico, o Racional Superior fala assim, ó: todos esses preconceitos foram criados pelo pensamento, porque o pensamento divide e o raciocínio une. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia, todos concordando com todos. E o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor, porque Deus é dono de todas as cores. E por isso, no mundo, existe uma infinidade de cores diferentes uma das outras. Os nobres é que criaram esses preconceitos de cor, dizendo que o branco era filho de Deus e o preto, filho do diabo. A nobreza que criou todo esse preconceito. E assim a rudez sempre imperou no meio dos atrasadões. E realmente, Porfírio, esse atraso durou muito tempo, né? Quanto tempo até que a gente pudesse, pelo menos, começar a entrar na fase do desenvolvimento do pensamento, até atingir agora a fase do raciocínio, que é a fase racional, para que nós possamos entender tudo isso que aconteceu no mundo até então. Porque até agora todos nós pensávamos, imaginávamos e não sabíamos por quê. Às vezes pensávamos coisas que a gente nem queria pensar, né, Porfírio? Muitas vezes a pessoa pensa uma coisa e quer se livrar daquele pensamento, e quanto mais não quer pensar naquilo, mais ele pensa. Isso tudo é efeito de quê? Efeito de quê isso tudo, Porfírio? Efeito do quê? Do enfraquecimento do pensamento? É isso, a gente tem que desenvolver o raciocínio o mais rápido possível, né? O enfraquecimento é agora, mas antes não. O pensamento veio para lapidar, ele não veio para solucionar. Todos esses preconceitos que foram criados pela arte do conhecimento humano são preconceitos discriminatórios que nada têm a ver com a essência do verdadeiro Deus. Agora sim, que na fase racional nós estamos associando a fase racional plenamente como sendo a fase dos direitos humanos. Deus é o dono de todas as cores. Logo, quem foi que disse que branco é filho de Deus e o preto era filho do diabo? Os nobres, né? Mas quem eram os nobres da Idade Média, da Idade Renascentista, onde veio a se concretizar essa tal da escravidão negra, se bem que no passado mais antigo houve a escravidão branca? Quem eram os nobres? Os donos das religiões. Porfírio, e também a escravidão branca teve uma razão de ser, né? Nós que estudamos a cultura racional temos a resposta para isso, né, Porfírio? O pensamento humano, por ser materialista na sua essência, magnético, é de origem magnético, embora ele tenha a parte mediadora da mecânica celeste, mas ele é pesado, o pensamento é pesado. Então as diferenças de cores foram associadas com raças do animal e se esqueceram ou não consideraram, por não conhecer, que a verdadeira origem de todos era uma só. Todos são de uma origem só. Todos são filhos de Deus, todos têm raciocínio, ou pelo menos a maioria tinha no início, ou a totalidade tinha no início. Mas na medida que vai havendo essas diferenças, essas discrepâncias de comportamento, os monstros praticando monstruosidades, os selvagens praticando selvagerias, contra os direitos humanos, que ninguém sabia nem que tinha direitos humanos, por serem muito atrasados, agora é que nós sabemos disso. Então daí a transformação para classes inferiores. Perde o direito ao raciocínio, é o que acontece. Então, na história recente da humanidade, toda essa discussão criada pelos nobres das religiões, preto é filho do diabo,
branco é filho de Deus. Né? Já viram o Papa preto? Nunca viram, né? Mas se Deus é dono de todas as coisas, por que só tem branco? De olhos azuis e etc. A própria imagem do Messias é associada a um homem louro de olhos azuis. Naquela terra, pelo que sabemos, a cor é outra. Era morenos. A cor da terra, do Líbano, ali do deserto, não é o louro de olho azul. Filho, os anjos são todos louros de olhos azuis, né? Os anjos são todos louros. Você lembrou muito bem, os anjos também são todos louros de olhos azuis. Se botasse um anjo pretinho, aí a coisa ficava complicada. Os nobres não aceitavam isso nunca. Hoje a turma tenta descaracterizar e coisa e tal, mas na verdade não é para a gente ficar defendendo esta ou aquela cor, ou acusando esta ou aquela outra cor. Porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus. Todos foram criados da terra, do materialismo. Os melhorezinhos foram sendo apurados e virando gente. Os piorezinhos foram virando bicho. Essa é a história da humanidade. É a natureza que faz isso. A natureza faz esse processo porque tudo que nasce do chão está deformado e tem o seu processo de seleção natural. O que é bom vai se aprimorando e atingindo seu objetivo. Igual uma plantaçãozinha, mal comparando com a nossa horta, a gente tem uma sementeira, uma porção de mudinhas, aquelas mais fraquinhas, o que a gente faz? Joga para o canto e fica com as boas. A natureza faz isto com a categoria de bicho, porque nós somos numa categoria de bicho. Essa também ninguém conhecia. Mas o bicho, a categoria de vida, não é aquela coisa de dizer que era o preto ou que era o branco, porque era bicho. Não, o nome bicho, na fase racional, é a categoria de vida. É onde nasce de um sêmen, de uma semente, de um líquido. Isto é que é a categoria de bicho. E todos os seres vivos neste mundo nascem de um pingo d'água. Resumindo, é isso. Todos nascem de uma semente, que é o cruzamento de duas energias elétrica e magnética. A origem racional para aqueles que ainda são gente, o raciocínio. E para aqueles que deixaram de ser gente, o irracional. Essa é a história que a humanidade precisa ter, porque o verdadeiro Deus nunca discriminou ninguém, nem poderia, porque todos são filhos dele, todos têm uma origem só, é racional. Então todo esse preconceito de cor que foi criado pela mente artificial dos nobres dominadores de épocas recentes e épocas passadas. Daí as escravidões e essa coisa toda, e até hoje o preconceito ainda existe, porque as pessoas ainda não se conhecem, ainda não sabem quem é Deus. Ficam perdendo tempo em rezar, porque foi sugerido que a oração resolveria, e estão vendo que não resolve nada. Quanto mais reza, mais a assombração nos aparece. Está na hora da humanidade se conhecer, principalmente conhecer o verdadeiro Deus. Dr. Carlos. É verdade. O preconceito de cor de pele, ele vem, como já foi bem falado aqui nessa mesa, de bastante tempo. Mas a origem disso no artifício está no Obras Primas. O Racional diz que o império de Judas na Terra começou com as roupas, depois o dinheiro e finalmente com as guerras. Então as roupas e o dinheiro criam valores materialistas nos humanos. As roupas, ele diz que não é a roupa verdadeira de matéria. A roupa verdadeira de matéria é a pele fina dos humanos, que quando a gente vivia ao natural, durávamos 3.000 anos. Está escrito isso lá. O clima nessa época era o primeiro a medicar a nossa saúde. O temperamento da friagem sadia mantinha a saúde dos humanos. Então essas roupas fantasias terrestres, as fatídicas vestes, naquela linguagem do Obras Primas, né, português arcaico, trazendo envenenamento, pestes e doenças, todos perderam a saúde. Isso aí na parte biofísica, mas na parte psicofísica, que é o pior, entra o preconceito. As pessoas acham que são melhores do que as outras, porque tem dinheiro e tem mais roupa e tudo mais. E aí, nessa questão da cor da pele, os que se desenvolveram mais no artifício passaram a dominar, fizeram melhores e
maiores máquinas de guerra, e aí entra a exploração do homem pelo homem, do jeito que está o artifício insuportável como está. E um complemento desse texto do Obras-Primas que fala em quem estava guiando o corpo social, principalmente o Ocidente judaico-cristão, né, que ele não fala diretamente, quem está falando é o Dr. Carlos, né, peço vênia. Ele fala da hipocrisia, tirania do ateu mau condutor. Por isso que ele diz que Judas, o traidor, tomou a direção do mundo. Esse sistema artificial de valores que a gente está vivendo, as roupas, principalmente, né? Que é em cima da pele, né? A pele pode ser negra, amarela, vermelha, branca, mas tem sempre esse vestuário e tudo mais. A roupa rouba a atenção da mente e isso é uma tentação de se transfigurar, da pessoa achar que ela é melhor que os outros. Isso dá essa onda magnética no cérebro, né? E isso tudo é magnetismo, é semelhante à embriaguez, mesmo sem ter bebido, porque a moda, essa coisa toda, isso dá uma onda muito forte. E a mesma coisa é semelhante e paralelo com a paixão. É isso aí. Isso Doutor aí Carlos, segundo milênio para trás. Agora nós estamos no terceiro, graças a Deus. Você começamos o programa falando de preconceito e cor de pele. E você fala que a roupa diminuiu o tempo de vida. E dependendo da cor da roupa, diminui mais ainda, não é? Com certeza, né? A cor branca reflete todas as cores, então faz bem para a nossa áurea, nossa psicofísica, né? A mente está na áurea, e faz bem para a biofísica também, né? Eu sou médico, eu só trabalho de branco, mas a maioria dos colegas não trabalha mais de branco. Mas no futuro próximo eu tenho certeza que todo mundo vai voltar a trabalhar de branco. É uma defesa fluídica, né? A cor preta absorve todas as vibrações. Eu gosto quando o professor Horta fala nesse ponto da física. De fato é assim, a cor preta absorve todas as vibrações. Então, a pessoa que usa muito preto, a moda diz que o pretinho básico, aquela coisa realça e tudo mais. Emagrece, mas a carga magnética fica no aparelho, vai fazer mal, psicologicamente e biologicamente. Isso aí é certo, né? E a cor vermelha é muito estimulante, mas vermelho também é a cor do sangue, a cor da guerra, isso está textual no livro. Faz a pessoa ficar um pouco mais aguerrida, e isso aí pode desequilibrar aí eletricamente, o outro é magnético. Doutor Carlos, o pensamento foi feito para lapidar. A natureza fez todos diferentes e desenvolveu o pensamento para que através dessas diferenças houvesse toda essa lapidação. Por isso que o pensamento é o verdadeiro traidor do ser humano. Quando a humanidade souber quem é o pensamento e como o pensamento atua, ninguém mais vai querer pensar, não. Nós estamos começando a perceber isso em nós mesmos, na situação da humanidade, essa coisa toda. O problema básico do pensamento é, por não conhecer, o pensamento criou, vendo essas diferenças, criou todos os preconceitos, e o mais terrível é quando esses preconceitos são consequência de um fanatismo. Ou seja, quando o pensador exerce a diferença com fanatismo. E aí a coisa degringola mesmo. É guerra, é tortura, é um matando o outro e a falta de humanidade. E isto se observa no regime político, no regime capitalista, socialista, no regime religioso, porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não discrimina a cor, porque todas as cores são de uma origem só e as ações das cores sobre o organismo nós já falamos aqui em outros vídeos, mas temos que sempre considerá-las. É verdade. O pensamento é inimigo do pensador. Quando os europeus chegaram aqui no Novo Mundo, né, dizem que descobriram, mas já existia só. Então, houve um genocídio. A gente falou no outro vídeo sobre a parte de vírus. Então, foram dizimadas populações aqui do Novo Mundo com doenças trazidas pelos ditos civilizados. Mas a questão não foi simplesmente essa. A questão foi que os hábitos dos civilizados foram impostos aqui. Houve uma aculturação. E o principal, e dito por estudiosos, né? O principal foi passar a usar sapato, passar a usar roupa, passar a usar sal, açúcar e o álcool, né? Então, a questão é o pensamento. O pensamento é inimigo do pensador. Agora, no terceiro milênio, todas
Todos os povos estão buscando as suas origens, as suas raízes, que são espirituais, a sua cultura, porque com a globalização o capitalismo hipertrofiou, ganhou, venceu. Mas ele hipertrofia também as próprias contradições, então o novo é agora no terceiro milênio e é a questão humana, né? O ser humano tem que se conhecer, e aí é o desenvolvimento do raciocínio intuitivo, a intuição não contrária às normas da razão. Para isso, Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. Convido você a se inscrever no nosso canal. Se você gostou do vídeo, dê um like, não perca tempo, conheça Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção e salve!